Olá, meus queridos! Vocês que acompanham aqui o Cadeirante Pedro no canal, né? Sejam bem-vindos, você que está chegando, você que já faz parte da família Cadeirante Pedro. É sempre um prazer estar aqui fazendo vídeo para você. Pessoal, hoje eu quero aprofundar mais um pouco na vida de um tetraplégico, que no caso sou eu, Pedro Alexandre, né? E a gente deu esse nome Cadeirante Pedro para esse canal em um propósito, né? Nós temos um objetivo de crescer esse canal, levar a história de um cadeirante, né, que tem lutado dias e noites, um cadeirante que não só o cadeirante, mas a família, né, que me apoia, os amigos que também a gente pode contar nos momentos bons e nos momentos difíceis. Eu sou uma pessoa muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Nos momentos bons estar conosco e nos momentos ruins, difíceis que a gente passa, que a vida não é só de momentos bons. Eu aprendi que nos momentos difíceis é onde a gente mais aprende a viver. Então, assim, eu vou estar aprofundando em assuntos que ainda não contei aqui no canal. Então eu espero que você não saia desse vídeo. Fique aí e vamos embarcar aí nessa história real, né? Aqui a gente sempre vai falar da minha vida pessoal, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, o dia a dia de um tetraplégico, né? E a gente vai trazer reflexões, a gente vai falar do amor de Deus, que é muito importante nesse momento na nossa vida. Então, assim, não sai daí, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho e vamos embarcar nessa história real do Cadeirante Pedro. Então, pessoal, como eu estava dizendo, é que hoje, nesse vídeo, eu vou estar contando algumas coisas que um tetraplégico passa no seu dia a dia. Principalmente eu que tive uma lesão na cervical C5, né, na altura do pescoço. Perdi os movimentos. Eu tenho movimento no braço, mas eu não consigo pegar nas coisas, né? Para baixo, eu também não consigo movimentar. Para mim virar de um lado para o outro, eu sempre preciso de ajuda de terceiros, né? Mãe, pai, a família em geral, né? Então, assim, hoje eu vou falar um pouco do que essa lesão medular, né, causa em um tetraplégico. A gente muda totalmente a realidade do que eu vivia antes, quando eu andava, quando eu era sadio, quando eu não era um tetraplégico. A gente passa a enfrentar grandes desafios. Mas eu ainda lembro de um amigo meu que ele me disse assim que Deus às vezes ele só permite grandes desafios para quem ele sabe que dá conta de superar. Então são poucas palavras assim que às vezes fica na mente da gente, não sai e aquilo dá uma força pra gente que você nem imagina. É por isso que eu sempre acredito, porque a palavra ela diz que a palavra tem poder. E quando a gente acredita, quando a gente passa a confiar, você vê o poder que as palavras têm e o efeito que ela causa na vida da gente. Então assim, hoje eu vou falar um pouquinho que depois do acidente, eu não pude mais, eu não tenho o controle quando eu vou fazer xixi, entendeu? Uns falam mijar, né? Essa palavra, né? Outros falam urinar, mas essas três palavras dá no mesmo. Então, assim, quero dizer para vocês que para mim fazer xixi hoje, eu preciso usar uma sonda uretral, onde é introduzido na via urinária, né? Essa sondinha, ela vai até a bexiga, lá o fundo da bexiga, e ela tira todo o xixi que fica na bexiga. Mas é necessário também fazer uma massagem apertando o lugar da bexiga, né?
pressionar, dar um apertão bem grande, para expulsar todo esse xixi que fica na bexiga. Por que temos que fazer isso? Porque se ficar aquele tiquinho de xixi lá dentro da bexiga, o que vai acontecer é que você vai ter complicações com infecções urinárias. Isso não é bom para quem é tetra, né? Não é bom para ninguém, mas principalmente para quem é tetra, que já tem essa, podemos dizer, essa deficiência, né? Não tem esse controle, e aí esse xixi fica e causa infecção urinária. E uma infecção urinária na vida de um tetraplégico é complicado. Pessoal, vocês entenderam o que eu expliquei para vocês? Eu tentei resumir de uma forma assim, do que eu vivo, né? Que eu aprendi. E essa é a situação em que eu vivo para fazer xixi. Antes eu usava uma sonda permanente. E essa sonda, ela causava muita infecção urinária. Eu vivi o tempo todo em hospital, né? E chegou um ponto que eu peguei uma infecção tão grande que só tinha um antibiótico que poderia fazer com que eu ficasse livre da infecção. E pensa num antibiótico forte, pessoal. Dava enjoo, eu vomitava. Mas graças a Deus eu encontrei um bom médico, né? Hoje ele não está entre nós em vida, mas eu espero que Deus dê um bom lugar para ele. E ele me ajudou a ficar livre dessa infecção. Então por isso que eu falo que esse procedimento ele é muito importante na vida de um tetraplégico pelo fato dele não conseguir urinar. E eu vou estar mostrando para vocês aqui, mais resumidamente, como é feito esse processo, né? O que eu uso, quem faz esse procedimento, né? De CAT, né? Um chama de CAT, né? É uma palavra diminutiva do nome cateterismo masculino, né? Mas a gente usa esse termo de CAT, né? Quando a gente fala CAT, quando a gente já sabe do assunto, a gente sabe que é o cateterismo masculino, onde é usada uma sondinha na via urinária para tirar a bexiga, tirar a bexiga não, pessoal, tirar a urina que fica dentro da bexiga. Então eu vou mostrar aqui a minha mãe, pessoal. A minha mãe, ela passou por um treinamento lá no Sara Kubitschek, o hospital de reabilitação para pessoas que têm esse tipo de lesões medular. Tanto faz paraplégico, tetraplégico e assim vai. Ela trata de vários assuntos, né? E é um hospital de reabilitação, tá bom? Então vou apresentar a minha mãe, que você já conhece, já viu no vídeo passado. E a gente eu vou estar ajudando ela aqui e a gente vai resumir um pouquinho o que é usado para fazer esse procedimento. A gente vai explicar do jeito da gente, pessoal, do jeito que a gente aprendeu, de forma simples, usando as palavras natural que a gente fala no nosso dia a dia. Então vamos lá. Pois é, pessoal, como o Pedro está explicando para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui a sonda, a xilocaína, que é a xilocaína geleia, que a gente traduz no canal da urina. Depois que a gente traduz, a gente passa um pouquinho na ponta da sonda e aí coloca no canal até ir na bexiga, né? Isso aqui é a sonda, ó. E aí, mas com essa xilocaína aqui, né? Sem ela não passa. Então tá aqui, ó. Aí é eu que passo, eu aprendi como ele falou, eu aprendi lá no Hospital Sara. E a gente passa de 4 em 4 horas, conforme ele tomar água, né? Porque se tomar água mais bastante, às vezes a gente passa até de 2 em 2 horas. E é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Pra vocês verem como que é, né? A vida do tetraplégico, igual o Pedro tá falando. E como vocês viram, pessoal, essa sondinha, a sonda que eu uso, ela é a sonda de número 14, né? É a sonda que eu uso. Eu uso a xilocaína em geleia, como a minha mãe falou. E só, pessoal, que para vocês entenderem, é um procedimento que a gente faz, que a gente tem que ter muita higiene mesmo, né? A gente tem que estar fazendo assim, às vezes a gente usa um líquido, né, chamado água boricada. Minha mãe lembrou aqui, ela falou baixinho que eu entendi.
Água boricada, pessoal. A gente tem que usar água boricada porque ajuda a fazer essa higiene, né? Essa limpeza. Tem que limpar direitinho o pênis, tudo direitinho para não correr o risco de a gente pegar uma infecção. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente usa o álcool para estar passando na mão, a gente lava a mão com sabonete, tem que estar trocando essa sonda, né, direto, né? Então assim, é algo bem trabalhoso, é algo que essa é só uma das coisas que um tetraplégico tem que enfrentar no seu dia a dia. Ainda bem, pessoal, que eu sou uma pessoa muito grata a Deus, porque eu tenho a minha mãe, graças a Deus, tenho a minha família, em geral, né? Graças a Deus, as pessoas me acolhem, me amam. E eu sou muito grato a Deus por isso e eu espero que Deus dê muita saúde para minha família, para a gente continuar sempre por longos anos, né? Junto, porque, como vocês viram, a minha vida, ela, ela, ela se torna assim, eu sou dependente de ajuda 24 horas. Para comer, para banhar, para mudar de posição, né? A gente tem que ter muito cuidado, tem que estar virando de 2 em 2 horas para não correr o risco de ter escária. Para quem não sabe o que é escária, pessoal, é uma ferida, né? Que ela pode abrir quando a gente fica muito em uma posição, né? Pega uma pressão naquele local e ali vai tipo queimando e ali abre uma ferida, pessoal, e é complicado para sarar. Eu já tive, no início eu tive algumas escárias, algumas feridas e isso me deixou um trauma muito grande, pessoal. Então, eu tenho esse cuidado, eu e a minha mãe, né, temos esse cuidado de estar virando aí de 2 em 2 horas, sempre estar mudando de posição, e graças a Deus tem muitos anos que eu não tive mais escária. Então, como vocês viram, é porque eu tenho pessoas que têm um grande cuidado, que cuidam de mim 24 horas. A vida de um tetra ela é cheia de desafios e limitações, mas eu posso falar com todas as palavras que eu sou feliz vivendo assim. Não pelo fato de, eu sou um tetra, eu tenho isso, tenho aquilo, pessoal, mas a gente tem que adaptar, né? Quando eu fui para o Sara Kubitschek, eu aprendi isso com os psicólogos, com as pessoas que estão ali, que dá aquele suporte, né? Quando a gente sofre um acidente desse, a vida parou, a vida acabou. Mas a gente percebe também que Deus está dando uma oportunidade. A gente ainda está aqui, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode ser útil, independente da maneira em que você está. Temos que ser grato a Deus. A palavra fala, mesmo que o dia for ruim, não está dando certo, seja grato, né? Porque a gratidão, ela tem um poder imenso no mundo espiritual. E através da gratidão você pode alcançar os seus objetivos. Deus te conhece, vê a sua realidade, vê a sua sensibilidade. E aí Ele está contigo em todos os momentos. Só acredita, continue firme, tá bom? E pessoal, como eu falei, eu expliquei para vocês sobre a minha bexiga, como é o sistema, como é que funciona. Mas não é só esse CAT que a gente faz, esse cateterismo masculino que faz. O tetraplégico ele tem que usar também medicamentos, né? Eu uso medicamentos e muitos usam também. Eu uso, né, oxibutinina, né? Para quê? Esse medicamento ele relaxa a bexiga, né? Ele estende ela, deixa a bexiga mais relaxada. Porque eu tenho bexiga neurogênica, às vezes eu tenho espacidade, as minhas pernas fazem aquele movimento sem eu querer, e aí a bexiga também ela contrai, né? Ela tem dá aquelas contração, né? E aquilo ali ela vai fazendo aquilo ali, né? E a tendência às vezes é dela ir diminuindo, entendeu? Então, eu até passei por um procedimento de cirurgia, né? Onde eu fiz exames, né? Eu fiz estudo urodinâmico que a gente faz. E esse exame, pessoal, chamado estudo urodinâmico, o estudo urodinâmico, a gente já sabe que é um exame que vai estudar a nossa bexiga, né? Para entender o que está acontecendo depois dessa lesão, né? Como ela está reagindo, né? A gente vai ver a pressão dela, né? Então, assim, em 2020 eu fiz novamente, eu já tinha feito outras vezes, em 2020 eu fiz novamente. A primeira vez eu tive que passar por um procedimento, né? Por uma cirurgia, né? Fazer um botox na bexiga, onde foi introduzido um líquido na bexiga, né? Perfura a bexiga por dentro e coloca um líquido para que ela cresça, né? Estenda, né?
E aí para suportar mais urina, porque essas contrações, às vezes quando dá aquelas contrações na bexiga e é muito forte, essa pressão pode ser muito forte e ela vai subir para os rins. E isso não é bom, né? Pode causar infecções e até mesmo, se não tomar cuidado, você chegar ao ponto de perder o rins. Mas que Deus nos livre dessa má hora. Então, pessoal, eu uso, né, oxibutinina, né, de 5 mg. Já tem muitos anos que eu tomo, desde 2003, né, mãe? 2003. Desde 2003 eu uso o oxibutinina. Também eu uso o bacofeno, fugindo um pouquinho do assunto. Eu uso o bacofeno. O bacofeno ele é um medicamento que ele ajuda a controlar aqueles movimentos involuntários. Um movimento que eu faço, mas que não é o movimento, né? Não é eu que estou por minha espontânea vontade. Ele dá assim, repentinamente, sem eu querer, né? Antigamente era muito difícil até para me sentar, eu sofria muito com isso, mas hoje ele é muito mais fácil, porque esse medicamento ele vai diminuindo com o tempo, né? Essas espacidades e vai dando uma qualidade de vida melhor pra gente. Hoje eu tenho essa espacidade, mas ela nem se compara ao que eu tinha antes, né? Eu não sei se com você que está aí do outro lado, que é paraplégico, que é tetraplégico, também é assim, porque varia de casos para cada caso, né? Então, como eu expliquei, também tem uma deficiência, né, ali no intestino, também é praticamente como a bexiga, né? Eu, às vezes, preciso de uso de medicamentos também para poder evacuar, né, fazer as fezes, né? E é complicado, pessoal. Não é fácil, mas, como eu disse, sou grato a Deus porque eu tenho a minha mãe, né? E tem uns seus problemas de saúde, mas dá conta de fazer tudo isso, tem a boa vontade de fazer, graças a Deus. E eu tenho ela, né, para fazer esses procedimentos. Mas não é fácil, pessoal. Mas não é impossível. Deus é bom demais a todo tempo e Ele vai dando um jeitinho e a gente vai lutando e a gente vai conseguindo superar essas limitações do dia a dia. Eu tô falando tudo isso, pessoal, para que você entenda como que é, porque às vezes você vê eu sorrindo nos vídeos, cantando, que eu gosto de cantar, fazendo isso e aquilo, mas essa é a parte boa, pessoal. Tem a parte difícil, tem as limitações, como eu sempre cito nos vídeos. E essas são algumas delas que você vai estar acompanhando no meu dia a dia, no decorrer do tempo, né? E é assim minha vida, resumindo algumas coisas para vocês. E você tem que ficar ligadinho nesse canal, porque eu tenho certeza que ele é um canal de bênção. Deus colocou na minha mente, colocou no meu coração, para que o meu exemplo, a minha vida, o meu dia a dia, possa ajudar você que está aí do outro lado da telinha, né? Energias boas, energias positivas, ela tem o poder de atravessar quilômetros e quilômetros através de uma tela de um celular, de uma televisão, do computador, chegar até você e te inspirar também, porque às vezes você está aí sofrendo, achando que tudo acabou. Não acabou. A vida não para porque você está numa cadeira de roda, a vida não para porque você está com problema de saúde. Luta, vai em frente, enfrenta as limitações porque você tem um Deus que está contigo a todo momento. Então, fica, guarda essa deixa que eu estou deixando para você e vai em frente, porque em um futuro bem próximo você vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade, porque eu fiz isso, vivo isso e sou grato a Deus. Por mesmo diante de tudo isso que eu tenho explicado, que eu estou falando, mas eu sou grato a Deus, porque Ele tem dado um jeitinho para a gente superar tudo isso. Então é isso aí, pessoal. Eu vou estar deixando a minha mãe aqui para ela dar mais uma palavrinha com vocês, participar desse vídeo. E já já eu volto para a gente finalizar o vídeo. Certinho? Então, pessoal, como o Pedro acabou de explicar para vocês, eu vou mostrar o remédio. Esse aqui é o oxibutinina, que é o da bexiga, né? Para ajudar a bexiga. É esse aqui, ó, que ele acabou de falar. E o bacofeno é esse aqui, ó, que é o outro que controla a espacidade do corpo dele, que sempre controlou, que era muito forte, e agora, graças a Deus, aí tá mais ou menos agora, quase não tem. Então, é que vocês estão entendendo como que é a vida de um tetraplégico e também a fé que ele tem em Deus, que nós temos em Deus, que a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. E é isso, pessoal.
Pois é, pessoal, essa mulher, a guerreira, né, minha mãe, podemos dizer que hoje ela é minhas mãos, as minhas pernas, né? Sem ela fica difícil, né? Fica difícil eu me alimentar, fica difícil eu tomar banho, se eu virar de um lado para outro. Eu sou dependente desses cuidados e é por isso que eu sou grato e peço muito a Deus saúde para ela, para que ela continue sempre do meu lado, como desde o início ela sempre esteve do meu lado, né? Me ajudando a superar, me apoiando nas minhas decisões. Eu sou uma pessoa, pessoal, assim, que eu sou um cadeirante, eu sou tetra, mas eu sou muito grato porque os meus pais, eles são assim, eles sempre me ouvem quando eu falo, eu decido algumas coisas, eu quero algumas coisas, eles ouvem, eles me apoiam. Quando é aquilo que eles veem que não está certo, eles também falam, não, acho que assim não dá, tal. E a gente, como bom filho, temos que escutar os pais. Às vezes a gente erra, a gente teima, mas a gente sabe que eles estão ali para nos auxiliar. Já viveu mais do que a gente, só quer o bem pra gente. Então, assim, eu vou finalizar esse vídeo, mas eu quero fazer um pedido para você. Inscreva nesse canal, tá? E vamos crescer ele junto. Compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos. É uma história real, pessoal. É a minha história. Através de que você vai chegar no celular, através de um celular, através da sua TV, através do seu notebook, do seu computador, né, de mesa. Tanto faz, não importa. É uma história que talvez vai chegar até você. E aí você curte, deixa o seu like aí, se inscreva nesse canal, compartilha e vamos junto crescer ele, pessoal. E lembrando, pessoal, em vídeos que vai vir por aí, eu vou estar contando para você, pessoal, testemunho de vida. Eu fui uma pessoa que eu já fui desenganado aí praticamente umas 3 vezes. Tive diagnóstico que podia ir para casa para morrer, mas eu estou aqui contando a minha história através desse canal. E você vai conhecer essa história em próximos vídeos, tá bom? Aqui a gente vai mostrar, pessoal, meu dia a dia, a cidade onde eu moro, lugares lindos que tem aqui na minha cidade, no meu estado do Tocantins, que eu sou aqui de Paraíso, Tocantins. Tenho orgulho de viver nessa cidade, é uma cidade que eu amo de coração. E você vai conhecer também aqui nesse canal lugares lindos que tem aqui na minha cidade, no meu estado. E eu espero que você esteja conosco e acompanhando tudo isso passo a passo, através da minha voz, através da voz da minha cameraman que está aqui, a Adriana Silva, minha sobrinha. E também pode ter também mais pessoas aí no decorrer da caminhada participando disso. E você faz parte disso. Então nos ajude, compartilha, deixa seu like e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Fica com Deus, que o Papai do Céu fique comigo e com você que está aí do outro lado da telinha. Tchau e muito obrigado.